Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graça e paz a todos, que o seu dia seja abençoado. Estamos aqui com o nosso insight bíblico de segunda-feira, amém? O insight de hoje é baseado quando Deus falou para Moisés: pega o que tu tem nas mãos, toca nesse mar. Com o que tu tem nas mãos, toca agora nesse mar. Foi a ordem de Deus. Agora eu preciso que você entenda um segredo. Moisés tinha um cajado na mão, o mesmo cajado que Deus provou a ele que seria com ele com poder, ok? Que a Bíblia diz que Deus faz um teste com Moisés e esse teste era soltar o cajado e o cajado se transformar em uma serpente e depois ele pegar novamente e a serpente se transformar no cajado, ok? Então, esse mesmo cajado, Deus fala para Moisés: Moisés, com o que tu tem nas mãos, toca agora nesse mar. Então, sim, o cajado era o símbolo do poder de Deus na vida de Moisés, no ministério de Moisés. Mas entenda outro segredo, existe um outro segredo por trás disso. A tradição judaica, a tradição dos hebreus, diz que todo pastor de ovelhas hebreu tem um cajado. Okay? Então a gente precisa entender esse segredo, beleza? Só que tem um detalhe: toda vez que o pastor de ovelhas hebreu ele está pastoreando as suas ovelhas, ele, na maioria das vezes, né, do tempo, ele fica sem ter o que fazer, porque as ovelhas estão bem, às vezes paradas, descansando, né, deitadas, e ele precisa achar o que fazer. E é muito comum na tradição dos hebreus, do povo hebreu, eles pegavam objeto pontiagudo, como uma faca, um canivete, um punhal, né? Seja que for, um ferro, o que tiver fácil. Geralmente eles usam uma arma de lâmina, ok? Para poder ajudar as ovelhas caso ela venha se enganchar em algum arbusto e etc. Tá? Então eles pegam esse objeto pontiagudo e eles começam a desenhar no seu cajado. E esse desenho tem um detalhe interessante, porque não é qualquer desenho. Eles desenham a história deles, eles desenham as experiências que tiveram, eles desenham aquilo que marcou a vida deles, a alma deles. E obviamente quem tem uma caminhada com Deus vai falar exatamente disso. O povo hebreu tem um histórico muito forte com o Deus de Israel. Ok? Entenda bem, não estou falando de Jesus, porque a gente sabe que 90% dos judeus ainda não acredita que Jesus é o Messias, ok? Mas com Deus, meu irmão, não dá para você discutir. Não existe povo na terra que crê mais em Deus, no Deus de Israel, como Israel, ok? Não existe. Para você ter uma ideia, eu nunca fui lá. Tá bom? Que fique claro isso. Mas eu tenho pastores que já foram lá, amigos pastores, tá? Que já foram lá 25 vezes. Então, uma vez por ano eles vão. E já foram 25 vezes. Ok? Até aqui tudo bem. Então, eles dizem o seguinte, que na estação de trem de Israel não tem catraca. Tem uma máquina para você passar, você passa por ela, mas é sem catraca. Por quê? E você precisa colocar o bilhete. Você paga o bilhete e você coloca o bilhete lá. E aí ele disse que numa dessas viagens ele pergunta para o guia que está guiando eles e fala o seguinte: olha, e se eu não quiser colocar? Ele fala: você não coloca. Ele fala assim: ninguém vai me punir por causa disso. Ele falou: não, aqui na terra não. É lá no céu. Quem está te olhando é Deus. E ele está no céu. Imagina um negócio desse. Imagina o tamanho da fé que eles têm, o tamanho da fidelidade. Ou seja, nenhum hebreu passa sem pagar, porque sabe que o Deus de Israel está vendo. É muito forte isso, né? Então, para você ver como é que é a tradição. Então, o pastor hebreu escreve toda a sua história com Deus naquele cajado. Escreve toda a sua história com Adonai naquele cajado. Então, quando Moisés, ouça isso, entendeu que ele era hebreu, ainda no Egito, ele começou a estudar sobre o Deus de Israel. Quando Moisés mata o soldado egípcio e vai e foge,
ele já tem uma história com Deus. Quando ele vai para o deserto, né, que ele vai passar um tempo fora até Deus falar com ele novamente, trazer novamente ele para o Egito, ele reforça essa história com Deus, até o momento em que a sarça se acende, né, que foi a primeira menorá que Deus acendeu no deserto. Foi a primeira menorá, foi a sarça, ok? Isso aqui fica para um outro episódio, para um outro estudo, mas guarde isso aí no seu coração. A Bíblia fala que Deus fala para ele, olha, tira a sandália dos teus pés que o lugar que tu pisa é santo. Então, ele está dizendo agora, a partir de agora, isso aqui não é mais qualquer terra, isso aqui é o lugar da minha presença, Moisés. O lugar da minha presença é santo. Então, Moisés tem tudo isso gravado no cajado dele. Está entendendo ou não? Quando Deus vê o povo parado na frente do mar, que ele diz, com o que tu tem nas mãos, toca nesse mar, a revelação aqui vai muito além do que a gente consegue imaginar. Deus está falando o seguinte, Moisés, nós temos uma história. Toca nesse mar, toca nesse problema com a história que nós temos, que você vai ver que tudo vai se resolver. Você vai ver que tudo vai se resolver e você não vai mais sofrer por causa dessa situação. Então, preste bem atenção numa coisa. A lição aqui nesse site de hoje é: a tua história com Deus é muito maior do que qualquer obstáculo que possa estar na tua frente. A tua história com Deus, o teu relacionamento, a tua intimidade com Deus é muito maior do que qualquer problema que você possa enfrentar. Não importa o que você passou, não importa o que você está passando e não importa o que você vai passar. Nada é capaz de apagar a tua história com o Deus de Israel. Amém? Aprenda isso, guarde isso no seu coração. Você precisa entender. Ah, pastor, mas eu não tenho história com Deus. Então, o meu conselho é que você comece a escrever uma agora. A minha dica, a minha sugestão para você é que você comece a escrever uma agora. Fale com Ele todos os dias, leia sua palavra todos os dias. Ame o próximo como a ti mesmo, porque a Bíblia diz que é só assim que a gente vai ser reconhecido como discípulo de Cristo. Ok? Então nós precisamos entender esse segredo. Amém? Então que você venha entender esse mistério e guardar isso no seu coração. Que esse insight bíblico de hoje venha tocar profundamente a tua alma, que você comece, se você não tinha, você comece uma história com Deus hoje. Se você tem, melhore, aprofunde, ok? Expanda a sua história com Deus a partir de hoje. E se você tem uma história, não tenha medo de nenhum obstáculo que se pôr na sua frente. Com o que você tem na mão, ou seja, que é a tua intimidade, a tua história, o teu relacionamento com Deus, coloque abaixo esse problema no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã com o nosso episódio completo, ok? Terça-feira, o nosso episódio completo, em nome de Jesus. Compartilha, meu irmão, esse episódio, compartilha, nos ajude. Se você estiver nos ouvindo no YouTube, eu peço encarecidamente um favor, curta esse vídeo, ok? Porque quando você curte esse vídeo, o YouTube mostra para mais pessoas, então mais pessoas serão alcançadas. Então eu te peço esse favor, se você está ouvindo a gente no YouTube, não saia daqui sem curtir, sem nos seguir o nosso canal. Agora, se você está ouvindo numa plataforma de podcast, num aplicativo de podcast, seja nosso seguidor também, amém? E deixe seu comentário, compartilhe o print da tela do aplicativo, para as pessoas saberem onde você está ouvindo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Tchau, tchau.